Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa segunda aula de geometria online e nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Pessoal, as medidas de comprimento são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. O que vem à esquerda do metro são os múltiplos do metro e o que vem à direita são os submúltiplos do metro. O que a gente mais usa no nosso dia a dia como unidade de comprimento é o quilômetro, quando a gente quer medidas longas, grandes distâncias, como distância entre cidades. O centímetro para medidas menores, tamanho de um lápis, de um caderno, o comprimento de uma roupa. E o milímetro para medidas bem menores ainda. Coisinhas, o tamanho de uma formiga, a espessura de uma folha de papel. Nós usamos o milímetro, tá? Essas três unidades de medida são as que estão mais presentes no nosso dia a dia. E a principal é o metro. Olha só, vamos observar esses objetos aqui. Em quais deles usamos o metro como unidade de medida? O que a gente compraria e falaria assim, eu quero 1 metro? Olha, o tomate não é, o tomate a gente compra no quilo. Os ovos a gente compra as unidades, geralmente vem embalagens com 1 dúzia ou meia dúzia. Agora, esse tecido aqui é um bordado, isso aqui, a gente compra no metro. O tecido para fazer roupa, a fita, a corda. Então, esses 4 objetos aqui, nós usamos o metro para medir. Aí a gente pode usar, por exemplo, se for menos de 1 metro, a gente vai usar o centímetro, não é isso? Agora, quais os instrumentos a seguir são usados para medir comprimento? Olha só, gente, essa aqui, a trena, é muito usada para quem vai construir, para pedreiro, em obras, usa-se muito a trena. A régua vocês usam na sala de aula, no dia a dia de vocês. Aqui é o metro articulado, pedreiro usa muito também. E esses 2 instrumentos aqui são esquadros. Eles são usados para quando a gente vai construir triângulos ou construir 2 retas paralelas, mas eles também têm uma parte aqui que tem numeração, ela é graduada, serve também para medir centímetros, tá? Agora, isso aqui é balança, isso aqui também é uma balança, então são usados para medir massa. Esses aqui são instrumentos usados para medir capacidade, litro, por exemplo. Esse peixinho aqui, ele é um termômetro, é muito usado quando vai dar banho em bebê, coloca dentro da banheira para ver se a temperatura da água está certa. Isso aqui também é um termômetro. E esses 2 aqui são os relógios, que são usados para medir o tempo. Então, o comprimento, vou fazer um X aqui com a caneta, seria esse aqui, que é a trena, a régua, o metro articulado e o o esquadro, que a gente usa para construções, para fazer desenhos geométricos, tá? E esse vermelhinho aqui, ele é chamado de nível. Ele tem um líquido aqui dentro e uma bolha de ar. Então, isso aqui é para ver se um piso, alguma coisa está no nível certo. Se a bolha de ar ficar no meio certinho aqui, significa que aquele piso ou aquele objeto que a gente tem que deixar ele na horizontal certinho não está torto. Mas não mede comprimento, mede nível, tá? Agora, gente, isso aqui vocês já até decoraram. Olha, para eu formar 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Então, eu posso falar que 1 metro tem 100 centímetros. E para eu formar 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Aqui eu coloquei de novo os instrumentos de medida. Esse aqui é muito usado
pela costureira, que é a fita métrica. Isso aqui também alguns alunos até levam para a escola, é uma trena menorzinha. E esses dois aqui são muito usados pelos pedreiros. Pessoal, eu coloquei aqui uma régua, ela tá aumentada com uma lupa, tá vendo? Para a gente poder ver com detalhe. Do 0 até 1, a gente não tem 1 centímetro. Olha que dentro desse espaço aqui a gente tem 10 tracinhos. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, significa que dentro de 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Por isso que eu comentei com vocês que o milímetro é usado para coisas bem pequenininhas, como a espessura de folhas. Dentro de 1 milímetro devem caber ainda, assim, só que aqui está em aumento, né? Aqui que é 1 milímetro de verdade. Dentro de 1 milímetro é a espessura de umas 2 folhas, mais ou menos, tá bem? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês uns exemplos de transformações de medidas. Essa escala, gente, ela é muito importante a gente ter ela em mãos toda vez que a gente vai fazer esse tipo de exercício. O número 1, eu queria transformar essas medidas aqui em centímetros. Se eu tenho 8 metros e quero ir para o centímetro, olha, eu não vou andar 2 vezes para a direita. 10 vezes 10, 100. 8 vezes 100, 800 centímetros. 2,5 metros. Atenção, aqui eu já tenho a vírgula. Então, eu vou andar, vou multiplicar por 100. Então, eu posso, olha só, a vírgula não estava aqui. Se eu estou multiplicando por 100, eu vou andar com a vírgula 2 vezes para a direita. Então, eu vou ficar com 250 centímetros. Eu preciso acrescentar um 0 aqui, ó. Tá bem? Aqui, 25 milímetros. Do milímetro para o centímetro, eu vou andar uma vez para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10, um algarismo depois da vírgula. Porque dividir por 10, vocês lembram que a gente estudou, fez até prova, um número sobre 10, um algarismo depois da vírgula, sobre 100, 2. Estar sobre 10 é a mesma coisa que dividir por 10. Aqui, 35 milímetros. Para o centímetro, uma vez para a esquerda, ou seja, dividir por 10. A vírgula estava aqui, ela vai andar para trás. Ela ficaria aqui antes do 3, então vai ficar 0,35 centímetros. Agora aqui eu tinha que transformar em metros. Do centímetro para o metro, ó, eu vou voltar 2 casas. 25 dividido por 100. Se eu divido por 100, 2 algarismos depois da vírgula, eu completo com 0. Aqui, 235 dividido por 100, 2 algarismos depois da vírgula, 2,35. Agora, do milímetro para o metro, olha, eu vou andar 3 vezes, ou seja, eu vou dividir por 1000. Então, eu tenho que ficar com 3 algarismos depois da vírgula. Centímetro para o metro, vou dividir por 100. 2 algarismos depois da vírgula. Quilômetro para o metro, eu vou andar para a direita 3 vezes, então eu vou multiplicar por 1000, 5.000 metros. E 0,2 quilômetros para o metro, eu vou andar 3 vezes também, só que a vírgula estava aqui. Então, se eu ando 3 vezes aqui, olha, eu vou colocar com a caneta para vocês. Ó, eu vou andar 3 vezes, 1, 2, 3. Essas 2 casinhas que ficaram vazias, eu vou completar com 0, aqui e aqui. Por isso que ficaram 200 metros. Então, muita atenção quando a gente tem que movimentar com a vírgula, como nesse exemplo aqui e nesse aqui. Tá bem? Nesse aqui também, né? Que eu andei com a vírgula para a direita. Pessoal, é isso. Eu vou deixar umas atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp. Beijinhos e até a próxima aula.